E quem dará continuidade a esta 39ª Jornada Espírita é o senhor André Luiz Peixinho. Peixinho tem residência em Salvador, Bahia. Sua formação profissional é em Filosofia, Medicina e Psicologia. É mestre em Medicina Interna e doutor em Educação. Ambas especializações feitas na Universidade Federal da Bahia. Peixinho tem livros editados tanto na profissão como relacionados ao Espiritismo. É professor de Medicina e Saúde Pública. É membro do Conselho da Fundação José Petitinga e atual presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. Senhor Peixinho vai falar a partir de agora sobre o tema A Cosmovisão Espírita. Queridos amigos, companheiros de ideal, simpatizantes, esse é um tema que o pessoal lá na Bahia chama de vamos apertar a mente. Eu sei que é um tempo exíguo para apresentar esta cosmovisão, mas ainda assim, modelo de síntese, nós podemos ter ideias claras de pelo menos o que podemos nos dedicar a estudar a posteriori. Eu começo recordando que ontem eu mencionava como o Espiritismo podia variar de interpretação enquanto natureza do seu saber e também como ele surgiu. E com isso posso derivar hoje uma questão-chave. Qual é mesmo a natureza do Espiritismo? A nossa preferência é retomar o texto de Allan Kardec e com ele trabalhar. E ao retomar o texto, escolher algo que nos parece significativo para o entendimento da natureza do Espiritismo. Kardec menciona em algumas partes da sua obra que o papel prioritário do Espiritismo era, palavras da tradução de Guilherme Ribeiro, destruir o materialismo. Fica muito claro, o inimigo do Espiritismo é o materialismo. Vocês vão te perguntar, o que é que isso tem com a natureza do conhecimento espírita? Nós entendemos que o inimigo do Espiritismo só pode ser combatido por algo similar, isto é, de mesma natureza. E nos perguntamos então, o que é o materialismo? É uma ciência? É uma filosofia? É uma religião? É uma arte? É um conhecimento sistemático, vulgar? Não, nada disso. O materialismo é uma visão de mundo, é um paradigma, é uma cosmovisão. Ora, para superar uma cosmovisão, repare que eu não usei a palavra agora destruir, é preciso uma outra cosmovisão. Assim como para superar o modelo de astronomia de Cláudio Ptolomeu, geocêntrico, foi preciso uma outra visão, heliocêntrica, mas da mesma natureza. Assim também, para superar o materialismo, é preciso que tenha algo similar. Daí porque nós entendemos que o Espiritismo, na sua maior abrangência, é uma cosmovisão. E como cosmovisão, não pode se enquadrar em nenhum dos ramos ou das esferas culturais do saber. Não pode ser simplesmente ciência, filosofia, arte ou religião. Essa posição de que ele não cabe em nenhuma das esferas, nem mesmo em todas as esferas, porque essas são, digamos assim, roupagens de curta dimensão para o Espiritismo, está muito bem explícita na obra de Zalmino Zimmermann, quando ele escreveu o Espiritismo no século XXI, que faz uma excelente revisão do que é ciência e mostra porque o Espiritismo não cabe aí, sobra. A mesma coisa com filosofia, com religião e com arte. A diferença de pensamento que ele tem para o nosso é que ele entende que o Espiritismo é uma quinta percepção. Mas se fizermos deste jeito, um quinto modo de conhecer a realidade, nós estaríamos dizendo que o Espiritismo é a continuidade da sequência de criação de esferas culturais. Nós preferimos dizer, não, que ele é uma moldura, um pano de fundo, como o materialismo é.
E por isso mesmo, a partir da sua cultura em pano de fundo, define quais são as características da percepção da realidade, como ela se configura, como ela se organiza, como ela trabalha de um modo geral. Foi isso que o materialismo fez. Construiu toda uma visão de mundo, uma percepção de realidade, e daí derivou todas as suas estruturas sociais, filosóficas, sociológicas, em suma, construiu a nossa civilização ocidental. Por isso que nós dizemos que estamos imersos no oceano do materialismo, ainda que nos digamos espiritualistas, ainda que nos digamos religiosos de um modo geral. Porque a vida que nós levamos é neste meio ambiente, nessa estrutura de um modo geral. Vocês podem prestar atenção como isso está presente em tudo. Eu mencionei que a modernidade, que é materialista, escolheu a quantidade e a matemática como os modos adequados de expressar a verdade. E vejam vocês, nós transportamos isso, que foi feito na modernidade, para a escolha de representantes. Representantes em eleições. A gente nunca se pergunta por que é que a maioria escolhe e a minoria não. E dizemos mais, por que é que a maioria pensa que ao escolher como maioria está escolhendo o melhor? Maioria é quantidade, melhor é qualidade. E isso é a base da democracia. A quantidade escolhe a qualidade. Nunca acharam estranho isso? É a fórmula da matemática do materialismo. Mas também está em uma outra área. Eu perguntei ao desembargador por que os advogados, juízes, resolveram criar uma chamada dosimetria de penas e transformaram qualidades éticas, morais do crime ou da transgressão em quantidade de anos. Como é que fez isso? É porque eles precisavam se ancorar na quantidade. E aí disse, não, esse crime é hediondo, 30 anos de cadeia, esse crime é não sei o quê, 20 anos de cadeia. Como é que vocês fazem essas contas? De onde é que vocês tiram a ideia de que a quantidade tem algo a ver com a qualidade? O desembargador, que é espírita, disse, mas nunca pensamos nisso. Acostumaram-se de tal forma a viajar na noção da quantidade que não se apercebe que isto é uma invenção baseada numa ideia materialista. Depois nós vamos para as outras áreas e verificamos que certas ideias que são do domínio materialista dominam. Por exemplo, o materialismo construiu uma visão evolutiva darwinista social, que é a lei do mais forte, do mais alto, apto, do mais competitivo. E a gente resolve fazer isso. Então, nós premiamos os melhores. De onde vem isso? Os que nós chamamos de melhores, nós premiamos. Vem do materialismo, do darwinismo social. Os melhores merecem mais. Não seria o contrário? Os piores merecem mais para ficarem melhores? Não podia ser assim, diferente? Tomemos um exemplo, uma fila qualquer de almoço. Quem chegou primeiro tem mais direito do que quem chegou depois. Isso é darwinismo social. Não seria assim que está com mais fome deve comer primeiro? Porque senão desmaia, hipoglicemia ou algo parecido? Não, nós não pensamos assim. Nós estruturamos a vida como um todo, centrada nessas ideias do substrato matéria, da quantidade e das relações dessa natureza. Fizemos isso, inclusive, como mencionei ontem, com a noção de espiritualidade. E tomamos a espiritualidade como algo a serviço da nossa materialidade. Daí porque a maior parte da população que vai ao centro espírita procura resolver problemas de ordem material. Podem prestar atenção, se isso não é comum. Porque eles nos afetam de uma forma tal que não sabemos sequer pensar numa espiritualidade radical, profunda, que é a nossa própria natureza do ser. E esse materialismo então vai dizer, o universo é constituído de matéria. A matéria só pode ser percebida pelos 5 sentidos. O que estiver fora ou é ilusão
ou é alucinação, ou fantasia de alguma sorte. Depois, essa matéria é quantificável. Ela vive por efeitos mecânicos, isto é como se fosse uma grande máquina, o universo, e está relacionado de uma forma causal. O ser humano aparece aí por acaso, porque a dinâmica da evolução é casual, e por acaso ele está no mundo, e por acaso ele nasce, e por acaso ele morre. Por isso mesmo, não faz sentido a existência. A existência não tem nenhum sentido, a vida não tem nenhum sentido, não tem nenhuma teleologia, nenhum objetivo. O grau máximo de percepção disso está na filosofia de Sartre, quando ele menciona que a vida é simplesmente uma condenação à liberdade. A liberdade de escolher sem parâmetro nenhum. Por quê? Porque nada regula nada. Não há Deus, não há nada que se sobreponha ao humano, e por isso mesmo tudo é função do desejo, do impulso e do significado que as pessoas atribuem, mas eles não têm nenhum valor de universalidade e não antecede ao desejo da própria pessoa. Daí porque o ser humano vive 3 sentimentos básicos, diz ele: a angústia, o desespero e o desamparo. Ele diz que é otimista, mas com essas 3 palavras eu fico com uma dúvida se ele é tão otimista assim. A angústia existencial: se eu escolho A, nunca saberei o que é escolher B, porque eliminei essa possibilidade. O desamparo existencial: nada externo a mim diz o que eu devo escolher. Quando eu escolho, eu estou desamparado. Não há Deus, não há nada referente que possa me orientar. E o desespero é que quando eu escolho pela humanidade inteira, porque se eu valido, qualquer ser humano pode validar. Esse é o drama existencial, no auge do materialismo, nos anos 40, nos anos 50, que levou a escrever o livro Ser e o Nada. E nós vamos encontrar vários autores pensando dessa forma. Nós estamos caminhando para o não ser. No grau máximo, o ideal é não existir, típico da filosofia nihilista, o negativismo, que alguns autores assumem dessa forma. Aí fica fácil de entender porque é que nós criamos um modo materialista de estar no mundo, e os filósofos, os psicólogos chamam modo ter. É preciso ter. Por quê? Porque ter é a garantia de melhor, passa da posse para a qualidade, de melhor condição de vida. É preciso ter isso, ter aquilo, e aí nós passamos a ter tudo, isto é, a colocar a marca da posse, a gênese, ou melhor, a justificativa da propriedade privada no modo ter, porque é necessário para o suposto bem-estar que logo mais vai acabar. A regra é clara: comamos e bebamos hoje, porque amanhã estaremos mortos. Vamos aproveitar. Então, esse modo ter, associado à ideia de que quem for mais hábil pode levar mais, então constrói esse nosso jeito de estar no mundo e de estar na sociedade. Aí passamos a ter as coisas, em primeiro lugar, as posses materiais pela lei da sobrevivência, pela necessidade da sobrevivência. Logo a seguir nós precisamos ter os afetos. Não é mais sentir, é ter afetos. Boa parte da população fala que tem saudade, que tem emoções, que tem medo. Olha o verbo que usa, é um verbo de posse. Depois, ter ideias, crenças, poderes, ter amigos, e lá vai. Depois de uma certa idade, começa a querer ter propriedades profissionais. Depois de 60 anos, as pessoas começam a dizer assim: meu cardiologista é daqui, meu é propriedade privada, é posse. Lá para as tantas, com religiosidade, ao invés de orar assim: Pai nosso, faz meu Deus, digo, vai privatizar Deus. Daqui a pouco, seu Deus é melhor do que outro Deus, Alá é melhor do que Jeová, que é melhor do que o Deus cristão, e por aí vai, e aí se estabelece uma guerra internacional sobre Deus. Nós fazemos isso por causa da matriz, da substância primordial que nós acreditamos. Só que essa matriz é fruto, dizemos nós, da consciência como nós a organizamos, o estágio, melhor dizendo, que nós alcançamos.
essa é a consciência dos 5 sentidos, a consciência material. Tudo que extrapolar a isso não vale, não serve, não tem sentido. Esse é o materialismo. Mesmo que seja altamente tecnológico, avançado, que bote informações nas nuvens, que fale em física relativística, em física quântica, ainda está falando em materialismo. Isto é, a substância primordial é esta. Outra conceituação, pode chamá-la de matriz de probabilidades quânticas, a vida é isto, nasce, cresce, desenvolve e morre, não tem sentido. Mesmo que a gente diga, vai talvez no paraíso, mas a crença fundamental, íntima, vai acabar e eu vou ter que aproveitar. O paraíso está aqui, o inferno também, e eu vou ter que aproveitar. Foi isso que constituiu a nossa sociedade, com todas as suas dores, as suas angústias, os seus problemas de modo geral. Então, o materialismo é um paradigma, é uma cosmovisão. E aí vem o Espiritismo. Com o mesmo jeitão, com o mesmo modo de trabalhar no materialismo, como eu mencionei ontem, via ciência, via pesquisa, via laboratórios, e constrói uma outra visão, radicalmente diferente. A substância primordial do universo é o Espírito. É o princípio inteligente universal na linguagem de Allan Kardec. Tudo mais é derivado disso, de uma forma ou de outra, seja porque o Espírito, o princípio inteligente do universo, derivou a sua própria individualização e veio para o reino da matéria, seja porque nós entendemos que tudo que está no mundo é apenas o transitório, o efêmero, porque o essencial está no Espírito. E aí vem a diferença mais radical ainda. Enquanto a matéria se transforma e a consciência individual desaparece, no pensamento espírita, a matéria se transforma fruto da consciência que nunca se transforma. Nós dizemos então que o Espiritismo tem uma categoria ôntica, filosoficamente falando, chamado essência, o que eu sou, que nunca deixarei de ser. Sempre serei, porque isto não é temporal, isso não é espacial. Eu sou espírito, eu sou imortal. Mas há uma categoria reconhecida também, que é transitória, que é a existência. Eu estou, que é diferente de ser. Eu estou no mundo, eu materializo um corpo, eu comando uma história, eu faço isso, eu faço aquilo, mas isso é pura existência. E mais ainda, ao fazer essa divisão, ele diz que na existência eu posso manifestar as qualidades do que eu sou, a essência. E quais são essas qualidades já reconhecidas? Eu sou imortal, eu sou de natureza divina, porque sou criação divina. E como natureza divina, até onde eu posso perceber, eu tenho as marcas de Deus na minha natureza essencial. Então eu posso agora já melhorar na autoestima. O materialismo praticamente arrasou com a noção de psicanálise, do homem sujeito faltante, a noção de Sartre, o ser para o nada. Nós somos seres divinos, embora estejamos humanos. E aí ressalta-se uma diferença em relação a outros humanismos, porque o nosso humanismo é transitório. Melhor dizendo, nós não somos humanos, nós estamos humanos. Vamos deixar esta condição no futuro. Daí dizermos que a natureza tudo se encadeia, do átomo ao arcanjo, que começa com um átomo. Tanto o átomo como homem, como arcanjo, são estruturas de passagem, existenciais, porque nós não somos isso. Vai parecer estranho a gente sair por aí, você é homem? Não. Você é humano? Não. Ser? Não. Agora eu estou. Fica esquisito, mas esta é a proposta espírita. Esteja humano, mas seja na consciência humana aquilo que você sempre foi, divino. Manifeste o que é divino na contingência humana. Vivencie a experiência do humano sabendo-se divino, imortal, espírito. É fácil? Não. Porque a nossa consciência foi absorvida, diz o pensamento espírita, pela existência.
nós reduzimos na existência a nossa percepção. Trabalhamos com a razão, trabalhamos com a sensação, como mostramos que a modernidade faz, com prioridade para a razão. Mas há outras vias de acesso ao conhecimento, né, que nos permitem perceber que esta, a visão materialista, é muito restrita. Mas nós não estamos acostumados ainda a experienciá-la como um modo de vida. Comecemos, por exemplo, com os fenômenos anímicos mediúnicos. Eles não cabem na cosmovisão materialista. Não tem como. Eu preciso reduzi-los a uma instância material, dizer que aquilo não existe, como é, por exemplo, as vozes que os médiuns escutam. O que as pessoas vão dizer? Alucinação. E o que é alucinação? Uma inexistência percebida por uma distorção sensorial. Esquisito, mas é assim que se pensa na psiquiatria biológica. Eu me recordo, no parêntese, que eu estava no 5º ano de medicina e o professor trouxe para estudos pedagógicos na área lá no curso, um alcoólatra que sabia tudo sobre alcoolismo. Mas ele era brilhante, sabia tudo que nós nem de longe alcançaríamos o nível de conhecimento dele sobre alcoolismo. Eu perguntava, qual é o seu futuro? Ele disse, meu futuro é ter uma das 3 patologias mais comuns. Eu morrer de cirrose de Lennec, ou ter uma demência de Wernicke-Korsakoff, ou ter uma miocardiopatia alcoólica e vir a falecer por uma dessas 3 patologias. E ainda assim você bebe? Se você pensa que é fácil sair da bebida, aí explicava. Não, a lei seca deu nisso, o uso de sulfirano deu naquilo, dá uma aula sobre alcoolismo. Não se sai do alcoolismo de qualquer jeito, não é com essa facilidade mesmo. Os alcoólicos anônimos, os 12 passos, aquilo ali não tem eficácia, pelo menos em alguns como nós. Lá vai ele. E aí ele contou um delírio tremens, síndrome de abstinência. Ele ouvia vozes gritavam, pega ele, pega ele. Acho que o brasileiro hoje está vivendo essa situação. Não é delírio tremens. E não é delírio tremens. E aí ele olhava para trás, via aquela multidão, ele saía correndo. E lá para as tantas, ele olhava novamente, vinha outra multidão, ele estava na ladeira da Barroquinha, ligado ao mosteiro de São Bento de Salvador, na Avenida 7. Quem conhece, você sabe que é perto da Praça Castro Alves. Claro, ali tinha uma multidão, tinha um ponto de ônibus, melhor, um encontro rodoviário. Eu sei que ele, no terminal rodoviário, e ele aí correu e entrou na sede de um jornal que funcionava à época. E aí ele viu gente entrando no jornal e a voz, pega ele! Ele pegou uma máquina de datilografia na época e jogou no povo. Aí pegaram. Quando ele fez isso, pegaram. E eu, matreiramente, matutamente, astutamente, virei para ele e disse, vem cá, me diga uma coisa. Essa voz que você ouvia, entrava pelo seu ouvido ou era dentro do cérebro? O professor olhou para mim e fez, por que esta pergunta? Disse, olha, porque se ele ouve entrando pelo ouvido, a gente pode arranjar um aparelhinho de alta potência para gravar a voz. O professor olhou para mim com cara de que tinha vaga na internação na psiquiatria e disse, quem já viu gravar a voz de alucinação? Se é alucinação, não pode ser gravada. Então, isso não é possível ser pesquisado. É o que o paradigma faz, a cosmovisão faz. Ela enquadra de tal forma, isso não vale, nem adianta. Eu tenho que explicar pelos cânones vigentes, no caso a matéria. Então, não existe a voz. Eu calei, claro. Mas anos depois aconteceu algo similar e mais grave ainda. Eu fui chamado na enfermaria, já era médico residente, e na enfermaria fui atender uma paciente cheia de dores. E cheia de dores, ela então, eu lhe perguntei, Dona Maria, quando começaram as dores? Ela respondeu-me, não, eu não sou Maria, eu sou Joana. Eu voltei na enfermaria e disse, me deram um prontuário trocado. A mulher lá, a senhora disse que é Joana, você me deu um prontuário de Maria. Aí a atendente disse, não, é porque ela é alterada. Ela tem um problema mental. Ela é Maria, mas ela acha que é Joana. E eu fui. E ao meu estilo fiz, então, Dona Joana, onde é que está doendo no seu corpo? Ela disse, era no corpo todo, toda quebrada. E quando começaram as dores?
quando eu morri na estrada de Santos, num acidente de carro. O quê? Ah, a senhora se lembra de alguma coisa a mais? Como foi o acidente? Que é? Não me lembro de nada, só me lembro das dores. Fiquei aqui, estou aqui, não sei porquê, mas as dores são terríveis. Não conseguia dizer mais nada. Aí chegou a atendente, chegou a enfermeira, e lá vai. No outro dia eu fui chamado na diretoria do hospital, porque a enfermeira me denunciou, dizendo que eu estava ampliando a possibilidade da dissociação de personalidade da paciente. Eu virei para o diretor, e quem estava mais lá, que eu não me recordo mais, disse: por que vocês não exploram mais as informações dela, né? Verificam mais detalhes durante os períodos em que ela se apresenta como Joana, e consulta o Detran de Santos para ver se teve um acidente. Mas os olhares esbugalhados dos dois médicos, o quê? É que no paradigma biológico não cabe manifestação mediúnica, não tem como. Você teria que se supor uma realidade não física, não material. Vejam como é radicalmente diferente o pensar, e por que cria tanta celeuma, tanta dificuldade nas pessoas. É porque como a Terra, que era fixa, rodou, que era plana, ficou esférica. Isso deu um dissabor tremendo na humanidade. Se ela é redonda, como é que pode não estar de cabeça para baixo do outro? Quem está no Japão está de cabeça para baixo, e a nação aqui, como é que não cai? Como é que essa água não vai embora dos oceanos, não transborda e sai? Não se conhecia a lei da gravidade, coisa parecida. Ficava nisso. A mesma coisa, nós estamos fazendo uma proposta de revolução radical. Então esses fenômenos não podem ser explicitados no modelo do materialismo. Então essa é a primeira, digamos assim, nuvem que abala o materialismo, é a constatação de fenômenos, anomalias, portanto, para o paradigma, que não cabem no materialismo. A confusão foi essa. Precisam te perguntar: e o que aconteceu com você lá como médico residente? Suspenderam os plantões dos clínicos na área de psiquiatria. Graças a Deus, uma enfermaria mente para a gente cuidar de noite. Essa aí eu não preciso ir mais. Botaram estudantes do 6º ano para fazer esse tipo de tarefa. Então reparem que é assim que o paradigma vai se constituindo, dando uma moldura do que é possível, do que é viável, do que é significativo. Ora, com esta percepção, nós vamos então trabalhar um pouco qual é a proposição espírita tal como nós estamos entendendo na atualidade, que é, digamos assim, um esforço de síntese dos pioneiros escritores do Espiritismo. Em primeiro lugar, dizer que nós temos a razão como suprema corte não é suficiente. Se formos ler a ideia de Leon Denis, vamos verificar que ele coloca o sensório, que Aristóteles colocava, a razão, que Descartes colocava, mas ele coloca uma outra razão, que ele chama de razão esclarecida, que hoje alguns chamam de consciência fisiológica. E por último, ele coloca a intuição, portanto, as faculdades psíquicas para conhecer, não são somente duas, com a supremacia de uma, como queria o materialismo. Mas mais que isso, ao estudar tanto o mundo invisível, eles vão colocar que existem outros estados de consciência, os trânsitos, né? É bom recordar que antes da psicologia se transformar em psicologia experimental, deixar de ser puramente filosofia, né? Com Wundt de 1873, se eu não me engano, Allan Kardec já tinha colocado o subtítulo da revista Espírita, Revista de Estudos Psicológicos. Não sei se vocês sabem disso. É uma revista de psicologia que ele constrói, mas uma psicologia experimental, anterior aos moldes da psicologia materialista. Só que ele desvela um mundo que nós não estamos acostumados. E aí dizemos: o conhecimento não se dá somente pelos sentidos no estado de vigília, ou melhor, pelas faculdades no estado de vigília, mesmo que seja intuição, mesmo que seja
razão esclarecida, mesmo que seja razão propriamente sentida, há estados de consciência que permitem novas possibilidades de saber. São os estados anímicos mediúnicos, que alguns acrescentam ainda a ultrafania, que é um estado especial, descrito como uma capacidade de ir ao fenômeno na lei, na intimidade dele e percebê-lo. Então já temos aí algo interessante. Acrescentamos estados de consciência e faculdades para a percepção. Por isso que a gnose espírita é muito mais complexa do que a gnose materialista. Porque você pode construir uma ciência dos estados alterados de consciência, dos transes, você pode saber. E você pode saber do mundo material a partir do mundo espiritual. Como para eles não existe mundo espiritual, no modelo materialista, eles estão reducionistas, eles são restritos, eles são limitados. Só que esse mundo espiritual ainda não foi desbravado completamente. Parece-me que ele está no tempo de que se faziam as capitanias hereditárias no Brasil, da colonização, só no litoral. Ninguém sabe o que é dentro dessa história. Porque o mundo espiritual que é descrito, ainda hoje, é o mundo próximo à nossa realidade humana, com as conjunções, as contingências tipicamente humanas. Vocês podem olhar que o tempo está, o espaço está, a governança está. E para meu deleite, que eu gosto de contrariar algumas vezes, insatisfação dos democratas brasileiros, espíritas, eu digo, vocês já viram eleição em nosso lar? Vocês já viram algum texto de um espírito evoluído defendendo a democracia? Não tem. Não existe. Lembre-se do que eu disse, a democracia é fruto do materialismo e da quantificação. É dessa visão de mundo, não existe. Não é que se defenda o totalitarismo. Allan Kardec escreveu um texto naquela época chamado Aristocracia Intelecto-Moral, governo dos melhores. Agora, como chegar ao governo dos melhores é outra história que a gente pode ver adiante. Mas não tem. E olha que eu estou falando da crosta, do próximo a nós. Se nós chegarmos aos estágios daqueles espíritos, como um deles, eu acho que é Asclepios, em Obreiros da Vida Eterna, que para falar com os desencarnados, tinha que entrar numa câmara e se materializar no além. Você já imaginaram que mundo aqui nos espera? Quer dizer, lá ele precisa, entre aspas, não é materializar como esta matéria, evidentemente, mas é matéria. Quer dizer, ainda é nas contingências limitadas daquilo que nós vemos das propriedades da matéria, espaço, tempo e coisas parecidas. Pelo menos as descrições como chegam, e aí ainda há um detalhe, a comunicação para chegar ao humano tem que ser adaptada ao humano. Então é como se eu falasse a linguagem concreta de crianças para que as crianças possam me compreender. Eu acho que é isso que os espíritos fazem. Mas de alguma sorte a gente já percebe diferenças e mundos que nem sonhamos que podem acontecer e existir. Então o universo físico nosso é muito mais vasto do que o cosmos físico dos astrônomos. Muito mais vasto, porque tem toda uma gama de camadas físicas ainda do mundo espiritual. O mundo dos espíritos propriamente dito, a gente não sabe o que é. Não sabe porque a consciência que nós temos não capta o não espacial, o não temporal, o não relativo, o não efêmero. A gente não consegue, não tem a menor ideia de como é que isso funciona, porque a própria mente que nós usamos está condicionada pela estrutura do espaço-tempo que gera a matéria. Não sei se vocês percebem essa dificuldade, mas eu vou lhes dar um exemplo que não é de natureza espírita, num livro popular chamado Fernão Capiro Gaivota. Alguém já leu aqui, por exemplo? Pelo menos algumas mãos aqui levantadas. Pode se recordar que ele muda de mundo depois que bate numa montanha e aparentemente morre, né? Ele começa a conviver com gaivotas que queriam voar. Ele voa, treina. Um dia ele encontra o mais velho, uma gaivota chamada Xiang, e ela então se apresenta e lhe diz: por maior que seja a sua velocidade, haverá sempre um limite. Claro, por
maior que seja a velocidade, ele ainda está no limite do espaço e do tempo, que é quem gera a velocidade, né? A relação é entre distância e tempo, velocidade. Mas eu vou lhe mostrar algo. Quando você se pensar no pensamento da grande gaivota, então você verá a diferença. Olhe, preste atenção para mim. E aí Fernão se surpreende, porque ele olha simultaneamente para os dois lados, para tudo, para qualquer lugar, e em qualquer lugar Chiang está. Isso me lembra a ubiquidade dos espíritos, descrita no livro dos espíritos. Não é o espaço e o tempo, é um receptáculo para nós estarmos, é receptáculo do nosso corpo, porque o espaço e o tempo, parece loucura isso, está dentro da intimidade do Espírito. Todo o espaço e todo o tempo está no Espírito, como uma característica de manifestação. O Espírito não está em lugar nenhum. Quando pergunto para onde vai o Espírito quando o corpo morre, é uma pergunta sem sentido, do ponto de vista que eu estou colocando, porque o Espírito não vai nem vem, ele não está no espaço. Quem está é o perispírito, esse ainda está, mas o perispírito, aquele envoltório na linguagem possível da época, ainda é matéria, e funciona desse jeito. E além do mais, o espírito não está no corpo, ocupando o espaço corporal, por isso que ele não está aqui nem ali, nem acolá. E mais ainda, isso faz fluir algo muito significativo, que é o seguinte: nós estamos corporalmente no mundo físico, perispiritualmente no mundo espiritual e espiritualmente no mundo dos espíritos. Nós somos, na linguagem de Kardec, triatuantes. Quer dizer, o triatuantes é baiano, né? Mas olha, eu estou aqui falando com vocês, mas simultaneamente eu estou em outra dimensão atuando. Estou numa terceira possibilidade, causando tudo isso que está aqui. Então eu não estou aqui simplesmente, eu me manifesto aqui em outros lugares. Uma rara experiência que eu vivi me deu uma ideia do que era isso. Eu estudava a obra de Barçanufo na área da educação, e resolvi fazer uma palestra sobre isso, e queria mostrar como seria ensinar o Sermão da Montanha, indo aos registros do Sermão da Montanha no mundo espiritual, chamados pelos teósofos registros acásicos, né? E lá no meio da palestra aconteceu algo que não se repetiu mais. Estou eu aqui fazendo a palestra, estava eu aqui olhando todo mundo e a mim próprio fazendo a palestra, e estava eu na cena do Sermão da Montanha transmitindo para o daqui o que é que eu estava falando. Eu era 13 e 1. Foi a única vez que eu vi isso. Eu sabia que Hebe Sarjan já tinha desenvolvido, contado um caso de uma professora lá, se eu não me engano, na área nórdica, na Noruega, na Suécia, que ela ficava dando aula e apareciam dois duplos dela aqui. Os alunos saíam apavorados que uma professora falava, mas clonagem naquela época era demais. Era uma escrevendo, uma outra em pé olhando, uma outra sentada. Quando eles viam, eles saíam correndo. Quer dizer, e era de tamanha ordem a percepção que os alunos viam. No meu caso, era muito mais sutil, porque ninguém notou nenhuma dessas histórias. Estar num canto, sentir-se num canto, sentir-se no outro e ser o terceiro. É porque também nós podemos desdobrar o perispírito em várias camadas. Mas ainda não era o espírito que eu percebia. Ainda era camadas do perispírito, porque o espírito em si não tem como ser traduzido na nossa linguagem. Ele é que aborda tudo, nele cabe tudo. É a sua natureza divina que permite viver esse tipo de situação. Vocês já vejam que nós somos muito mais complexos do que a bioquímica ensina, a genética ensina, a etologia ensina. Muito mais complexos do que isso. Mas vamos mais. Enquanto a teleologia materialista é o nada, a teleologia espírita é o tudo. Qual é a nossa destinação? A mais comum e mais interessante para as pessoas é serem pessoas do bem.
Está lá a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. E segundo, no encontro paulista que eu tive, e as mulheres me cercaram, 5 mulheres disseram que aquela mensagem tem agora um patamar mais elevado. Eu lhes perguntei quais, porque agora já tem mais um reino na natureza. Eu disse, qual? Só depois do mineral, vegetal, animal e hominal, agora tem um reino mais evoluído, o mulheral. Então já tem o reino da, não sei como é que chama, Feminis Angélicos, né? Como eram 5 mulheres, eu concordei. Eu queria sair o peixe vivo de Santos, né? Na cidade de Santos. Deve ser mesmo. E a gente faz aquela conversa de quem concorda, porque precisa pegar o avião e ir embora antes que aconteça alguma coisa. Com quem discorda, né? Daquela situação. Mas o que eu quero dizer é que a teleologia espírita vai mais além do que tudo isso. Repare que a nossa destinação, dizem os espíritos, é sermos espíritos unificados em Deus, co-criadores cósmicos, espíritos de primeira ordem. Então, ser homem de bem, mulher de bem, é apenas uma passagem muito trivial, é muito comum, é muito pouco sonho para a nossa realidade, né? Nosso sonho é chegar a esse estágio de plenitude que seremos co-criadores universais. Que diferença, hein? Ser pó, do pó vieste ao pó voltarás. Está falando com minhas moléculas. Mas mesmo elas têm um psiquismo, ou melhor, são frutos do psiquismo e vão evoluir. E não ficarão eternamente no pó, porque evoluindo elas vão se tornar, né, possibilidades cósmicas do espírito que manifesta e constrói esse mundo material. Vejam a imensidão do projeto espírita. Então nós, por exemplo, quando formos evangelizar as pessoas, temos que ter em mente que ali está uma criação divina que vai ser co-criadora cósmica. Não é simplesmente um homem de bem, bem-sucedido na sociedade, trabalhador, espírita. Isso é muito pouco. Estamos falando de transcendência radical. Vejam como são 2 paradigmas que têm objetivos completamente diferentes. E a nossa evolução, que é o processo da ascese como um todo, muito mais vasta, muito mais ampla, muito mais rica do que a evolução darwinista, de modo geral, que hoje já é contestada. Porque se sabe que, se for na base do modelo de Darwin, de adaptação das espécies, de mutações para gerar tudo isso, a gente precisaria de muitos e muitos trilhões de anos, e não só os 4 bilhões do planeta. Existiram outros mecanismos que estão sendo descritos que mostram que há algo além da matéria que gera a possibilidade de evolução e que os físicos atribuem o nome de consciência. É a forma como eles chamam. Mas consciência para nós tem outro nome, chama-se espírito. O espírito faz com que existam saltos evolutivos e organizações novas no reino das aparências, que é o reino corporal, o reino da matéria. Então nós vemos que a nossa evolução é muito mais vasta, porque é uma evolução que leva o humano ao transhumano, trouxe o mineral para cá, e que tem toda uma dinâmica que é esquecida pelo darwinismo, chama-se a dinâmica palegenésica ou reencarnatória. O ir e vir, nos mergulhos da corporalidade, sendo transcendidos da melhor forma possível a cada encarnação. Daí Leon Denis chamar a atenção: quando sair de uma vida, verifique se está, tente pelo menos sair melhor do que o que entrou, para ver se aproveitou o trânsito temporal nesta encarnação. Mas é preciso recordar que muitos de nós ficamos prisioneiros à ideia de reencarnação, muito mais fixados no medo da morte. Por que isso? Porque a consciência não é de espírito. Porque se a consciência fosse de espírito, todos nós faríamos como o baiano Tranquilino Bastos, que ao saber que um amigo íntimo dele desencarnou, mandou um telegrama para a viúva, que eu não sei se ela gostou, mas está publicado na sua biografia. Ele era espírita nos anos 30 do século passado. Parabenizo-lhe
pela libertação do seu marido do ergástico no carnal. Breve o acompanharemos neste habeas corpus. Eu não sei se a viúva gostou do parabenizo-lhe pela libertação dessa história, né? Ele via isto aqui como uma cadeia, como uma prisão. Ele tinha essa percepção. O nome ajudava, né? Tranquilino devia ser muito tranquilo, né? Já ajudava, né? Nós conhecemos o filho dele, e, aliás, talvez, acho que era o neto, publicou a biografia. Ficamos olhando como é que ele se comportava já no século XIX. Isso aconteceu nos anos 30, mas ele é do tempo do Império ainda. Como é que ele vivia esse tipo de experiência para lidar não com o fenômeno da morte como uma passagem, como nós dizemos normalmente, mas como um desvestimento e uma consciência mais ampliada da nossa própria realidade. Vejam, mais uma vez, como é vasto este panorama. Agora vem uma implicação maior. A gente precisaria ter alguma coisa que assegurasse que isso é viável, que isto é, digamos assim, possível na prática cotidiana. E aí o Espiritismo o que é que faz? Procura na história da humanidade quem é capaz de representar o seu paradigma na máxima plenitude possível na experiência humana. E aí escolhe alguém. JC, né? A marca é JC, Jesus Cristo. Não é à toa que escolhe, é o acme, o máximo representante da evolução na teleologia espírita, foi exemplificado ali. É claro que alguns discursos podem lembrar Jesus mais como missionário, profeta, coisa parecida, mas o que a gente vai lembrar é que ele é aquela figura que encarna o plano máximo do existir no mundo. Todas as características de quem é espírito. E vamos verificar como. O espírito domina a matéria. E como tal, ele pode remexer nele, baseado em outras percepções das leis físicas. Jesus fez isso o tempo todo, como eu mencionei ontem. Ele desconhecia as limitações das leis físicas. Multiplicava pães, peixes, aplacava tempestade, curava as pessoas praticamente na instantaneidade da sua fala. Tudo isso é um outro jeito de ver. Claro, ainda é físico. Alguns vão perguntar, mas por que ele fez isso? Pelo menos nos parece que daria mais para chamar a atenção sobre o que ele queria mesmo. Depois ele vai reintroduzir outros padrões de leis morais para o humano. Eu, porém, vos digo, e depois do porém, modificava tudo. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. O amor cobre a multidão de pecados. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Em suma, ele toma o padrão e diz: este é pobre. Há um padrão muito mais elevado de leis morais. Vocês podem viver. E chega a dizer: perdoa o seu inimigo, perdoa 70 vezes 7. Mais ainda, mostre o seu sentimento na máxima plenitude. Inclua os inimigos no seu amor. Isto já é extremamente desafiador. Mas ele diz mais sobre o amor, quando menciona que o amor do amigo dá a vida pelo amigo. Quem é que é amigo que dá a vida pelo amigo? Eu me recordo de uma cena política, em que o político, na época do impeachment da ex-presidenta, e eu brinco dizendo que ela foi mandada embora por um equívoco, não, por uma escolha inadequada na linguagem dela, porque ela era presidenta, mandada embora por causa disso. Porque se ela fosse presidente, os outros não fariam isso, mas como só tinha, a maioria ali era homem ou mulheres com características fortemente masculinas, então presidenta podia ficar lá. Era uma rejeição arquetípica que tinha a ela. Não foi pedalada, coisa nenhuma, e era jogo de poder simplesmente. Mas isso é só do anedotário. Então ele conseguia, se consegue fazer essa perspectiva de colocar Jesus entendendo esse processo e amplificando as suas possibilidades de ir além dos inimigos no sentimento mais vasto, mais amplo que se possa conceber.
Mas ele diz mais: é preciso viver em união com Deus, que é o ápice da própria evolução. Viver em união com Deus. Paulo, o apóstolo, vai escrever no livro dos Espíritos algo parecido. É preciso tornar a vida uma gravitação em torno de Deus. Fundamental isso. E aí nós vamos descobrir o seguinte: como ele queria Leon Denis, só há Deus. É o monismo do Espírito. Só há Deus. A manifestação de Deus ainda é Deus. A imanência, a criação. Só que nós não nos apercebemos disso, e o nosso grande limite, a nossa grande equívoco, podemos dizer assim, é o fato de não percebermos que somos as ondas do oceano divino. Nos pensamos separados. A separatividade gera tudo isso. A restrição da consciência gera tudo isso. Mas o nosso objetivo é um só: Deus. Simplesmente Deus. Há um espírito que se manifestou lá na Bahia, por um médium relativamente conhecido pelo seu conhecimento doutrinário, Elzo Ferreira de Souza, escreveu um livro chamado Divina Presença. No final do livro ele põe um poema. É um livro muito curioso, porque ele reúne, é um indiano, o espírito tem uma matriz indiana encarnatória, e resolve comentar os textos de São João da Cruz, que é um santo da Igreja Católica Espanhola, por um médium brasileiro kardecista, bem daqueles que conhecem Kardec. Eu digo, isso é que eu chamo transdisciplinaridade interexistencial. Porque, repare que são três culturas bem distintas. E no final ele escreve um texto sobre Deus. E é o monismo na sua máxima expressão. Mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em mim mesmo, Deus. Nós acrescentamos mergulhado no transcendente, Deus. Somente Deus. Sem alto, sem baixo, sem nascimento, sem morte, sem início, sem fim. Deus. Este é o que é, sempre foi e sempre será. E este é o nosso grande objetivo teleológico: viver em Deus, sentindo-se divino e manifestando-se divinamente no mundo. Nesses minutos finais, eu gostaria então de fazer-lhes o desafio de tornarmos o Espiritismo, enquanto movimento, essa demonstração desta cosmovisão. Vocês vão dizer assim: nós não estamos fazendo isso, estamos começando, iniciando, porque a nossa consciência é restrita, é limitada, ainda não conseguiu apropriar-se sequer das ideias, quanto mais de transformá-las em comportamentos. Se nós fizermos realmente um mundo vivido pelo pensamento espírita, ele terá características muito diversas da atualidade. Muito diversas. Vamos começar por uma questão econômica. No estilo bem, digamos assim, satírico, baiano, eu digo que nós poderíamos ter resolvido o problema de Henrique Meirelles, aquele ministro lá que está preocupado com o desemprego. Se nós nos pensássemos divinos, não haveria desempregados, porque todos pensaríamos no pleno emprego. Reduziríamos o nosso emprego para que o outro tivesse essa possibilidade, e todos estariam ocupados. Se não na ocupação principal, na ocupação social. Eu propus isso no Movimento Espírita da Bahia. Nós sabemos que para cada um desempregado tem 10 pessoas que têm renda, como empregados, como autônomos, coisa parecida. Bastava que cada um, esses 10, ocupasse de um desempregado espírita. Nós encerraríamos o ciclo de desemprego. Cada um daria 10% da sua renda para essa pessoa, e esta pessoa iria trabalhar em planos sociais até se inserir na sua função. Digo, olha que eu não estou falando como Jesus Cristo, que era mais radical: vai, vende tudo que tens e reparte com os pobres. Não, eu estou dizendo assim, dá 10% enquanto o sujeito não consegue emprego. Se nós fôssemos viver o Espiritismo na sua plenitude, resgatando o Evangelho e a sua originalidade, nós seríamos um só pensamento e um só coração, como está em Atos. O apóstolo Lucas escreveu
e teríamos tudo em comum, tudo de posses que não seriam mais posses, seriam administrações. Não teríamos a noção de propriedade privada, pessoal, teríamos a noção de necessidades e possibilidades materiais, e viveríamos cada vez mais tranquilos e felizes, sem a agonia da posse que nos leva a criar uma figura tão curiosa como o testamento. O testamento que é deixe. E alguém disse, deixa porque não pode levar, porque se pudesse, faria isso. Ora, é outra mudança profunda na economia. E nós teríamos outras possibilidades de gerar bens, situações bem diversas. Quando o espírito se manifestar plenamente na matéria, a internet vai ser uma inutilidade. Porque nós seremos telepatas. Para quê? Está lá no nosso lar. Narcisa se comunicando com André Luiz via telepatia. Quem diz que nós não podemos fazer isso? Nós precisaremos de transportes, porque teremos o dom da ubiquidade. Faz como Eurípides Bassanufo, está dando aula e recebe um chamado telepático de que uma mulher está tendo um parto e precisa de ajuda. O que ele faz? Diminui a sua atenção na aula, pede licença um pouquinho aos alunos, concentra-se e vai lá e faz o parto, sem sair daqui. E quando o marido chega a cavalo pedindo socorro para ir para fazer um parto, ele responde, mas eu já fui, já fiz. E o marido responde, mas não é possível, a única trilha que tinha, eu passei, o senhor não passou por ela. Insistiu tanto que ele pediu licença dos alunos e foi lá. E quando chegou na casa, a mulher disse, de novo o senhor Eurípides. Ela ouviu materializado, na ambiguidade. É possível isso, reparem que vamos chegar. Então o mundo tal como conhecemos não terá razão de existência. Seremos outros, de outras formas, de outras atuações. Na área da educação, nós educamos hoje com a consciência de vigília, todo mundo acordado, esqueceu da consciência onírica, dormindo, esqueceu da consciência de transe em outros estados. Qual é o curso que planeja isso? E ensinamos o quê? Ensinamos o reino da matéria, mesmo na sua abstração matemática. Nós não ensinamos o reino do espírito. Mas recentemente o governador do estado reuniu os religiosos e disse, só há uma solução para a violência na Bahia, por extensão, deve ser boa parte do mundo, construir um paradigma que venha a competir com o consumismo material. E ele dizia, eu só conheço um possível, espiritualidade. Sou eu, o governador está fazendo o discurso da gente, e eu vim pedir ajuda a vocês, religiosos, que vocês ajudem o secretário de Educação a montar um currículo cujo eixo estruturante seja espiritualidade. Aí começou a briga entre os religiosos, porque um disse, em nome de Jesus, isso será um grande feito. Aí o cara do candomblé, o representante do candomblé fez, nós não aceitamos Jesus. E aí começou a discussão de que em nome da espiritualidade vai ter guerra civil na Bahia. E um currículo dessa natureza. Por quê? Porque a consciência religiosa está materialista. Vê separatividade, vê luta, vê conflito. Nós mudaremos tudo isso e saberemos que a espiritualidade tem degraus evolutivos, e cada um vai seguir o seu próprio ritmo, a sua própria situação, a sua própria vivência. Teremos modificações radicais na saúde. Em primeiro lugar, muitos dos problemas hoje estarão desaparecidos, porque o mecanicismo vai resolver, porque a biologia vai resolver. Mas uma outra gama vai aparecer, daí a pandemia da depressão, que em 2020 será a maior causa de absenteísmo no mundo. A falta de sentido na vida, a falta de significado. Mas quando você descobrir que está no mundo para dar sentido ao mundo em direção à plenitude divina, essas patologias desaparecerão. Não precisaremos ficar tomando aí as fluoxetinas, de modo geral, para essas depressões. E como dizia um filósofo, mais Platão e menos Prozac. Publicou um livro sobre isso. Imagine com a espiritualidade atuando, a interexistencialidade funcionando. Imagine que eu estarei no programa de televisão, ainda existirá televisão, mas não é essa televisão,
porque eu estaria apresentando o programa dos meus sonhos, Conexão Interexistencial. Agora vamos entrevistar o ex-presidente Geisel no além. O que o senhor achou do seu governo olhado daqui? Eu não estou fazendo fantasias. Peguem as reportagens escritas por Humberto de Campos entrevistando Dom Pedro II. E vamos descobrir que nós, brasileiros, quer dizer, os diplomatas da época, provavelmente estávamos lá, fomos responsáveis em grande escala pela Guerra do Paraguai. E que Dom Pedro II recebeu a visita de um espírito, uma entidade que podia ser Jesus, Pedro, em Bahia, no Esparta. E ele reconhece que foi um grande erro da diplomacia brasileira, que criou uma onda imperialista no Sul, medo do Brasil, e por reação deu essa história toda. Ele reconhece isso. É bom ver Deodoro da Fonseca comentando. Nós éramos tão ingênuos, nós pensávamos que aquele estatuto, a Constituição brasileira, era importante para a nação. Descobrimos que o que escrevemos não era inteligível nem nos arredores do Rio de Janeiro, quanto mais no Brasil inteiro, porque a gente não conhecia nada. Repare a perspectiva dos políticos vendo o que fizeram nessa história toda. Vamos ouvir o Rui Barbosa falando do Brasil, da pátria, do que ela deve seguir. Se aquela época, no tempo de Chico Xavier, era possível isso, provavelmente já teremos uma maneira prática por transcomunicação para fazermos programas do tipo Conexão Interexistencial, encarnados e desencarnados reunidos para pensar a sociedade no estágio humano, mas interexistencial. Esses são alguns dos nossos desafios. Os outros ficarão para outra oportunidade, se for possível, na vida física. Se não for, continuaremos a nossa saga, porque no fundo, todos somos um. Mas como eu sou atrasado ainda, todos somos baianos.